Vocês estão me ouvindo bem? Responde aí no chat, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Testando mais uma vez. Estão me ouvindo bem?
Primeiramente, sejam bem-vindos à aula de hoje, que vai falar sobre a arquitetura da internet das coisas. Eu gostaria de saber se no Jitsi e no YouTube todos estão me ouvindo bem. Ótimo. Lembrando que no YouTube tem uma latência de 6 segundos. Me desculpem por qualquer ruído externo, porque eu estou em laboratório e pode acontecer, então, durante a aula, mas eu vou tentar evitar ao máximo aqui. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre a arquitetura da internet das coisas. Eu construí esses slides baseado no que eu li, no material de vocês, do material entregue a mim e em outras consultas. Deixa eu retirar aqui a minha câmera, que eu não vou precisar dela agora. Como é que vai ser a dinâmica da aula de hoje? Ao longo dos meus slides, vocês vão anotando as dúvidas. No final da apresentação, eu vou abrir o canal de cada um que for solicitando para que a gente possa discutir. Então, durante a apresentação, vocês vão anotando as dúvidas e tão logo termine a apresentação, vai ter aquele momento para que nós possamos discutir, tanto o pessoal que está no YouTube, como o pessoal que está no Jitsi. Então, anotem para a gente tentar manter um ritmo legal aqui de apresentação. A minha sequência de apresentação hoje, eu vou citar brevemente sobre as revoluções industriais. A tela que está no YouTube, que está aparecendo para mim, é a dos slides, é a mesma de vocês. Então, ótimo. Como eu estava falando, eu vou fazer uma breve colocação aqui das revoluções industriais, para que a gente possa se situar. Um conceito rápido da internet das coisas, de uma maneira bem geral. E logo em seguida eu detalho um pouco sobre objetos conectados, computação de borda, tecnologias habilitadoras, redes de comunicação e, por final, inteligência artificial aplicada à IoT e as referências que eu utilizei para se trabalhar este assunto. Hoje em dia, já se fala que nós estamos vivendo aqui na indústria 5.0. Então, nós estamos situados aqui, como eu estou desenhando aqui na figura, entre a indústria 4.0 e a indústria 5.0. Principalmente porque nós temos o avanço da inteligência artificial, que tem preocupado alguns, mas eu acredito que há um certo exagero, por enquanto. O que nós precisamos entender é olhar para o passado e ver como essas pessoas que estavam na indústria 1.0 enfrentaram o problema na época e como eles evoluíram. Hoje em dia, nós estamos vivendo um marco único, estamos conhecendo uma mudança de paradigmas, principalmente no adentrar a indústria 5.0. E a internet das coisas não estaria isolada. Eu lembro, há 20 anos atrás, o avanço da internet, quando ela começou a chegar,
para os usuários. E uma das perguntas que se faziam na época era qual será o papel do professor na internet. Hoje em dia se pergunta de novo qual é o papel do professor na era da indústria 5.0, nas inteligências artificiais que estão adentrando os sistemas. E a minha resposta é bem simples: nós somos orientadores. Estamos aprendendo e orientando e aprendendo com o processo. Então, nós estamos envolvidos nesse processo agora, nessas mudanças, e a melhor forma de acompanhá-las é através de capacitações, é procurar entender o que está ocorrendo e como isso vai interferir na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia. Internet das coisas. Eu vou aqui apresentar para vocês a definição clássica de que tem de internet das coisas nos livros, na internet, de modo geral. Depois eu vou explicar o porquê do termo coisas, apesar de que eu não gosto muito de utilizar esta palavra coisas, mas ficou como internet das coisas. Na realidade, é uma rede física, é uma rede de objetos físicos que estão conectados à internet, cujo objetivo é coletar, compartilhar e processar dados. Esses objetos também são chamados de coisa, pois possuem sensores, atuadores e outros componentes que os tornam inteligentes. Alguns conceitos vão ser detalhados mais à frente dos slides, não se preocupem. Então, isso é a internet das coisas. Aí vem uma pergunta interessante. Apesar do material responder algumas partes, eu trouxe outras informações para complementar. Nós podemos considerar esta área promissora? É a pergunta que todos fazem quando estamos trabalhando com algo novo ou estamos conhecendo algo novo. Será que ela é promissora? Aí eu trouxe aqui uma informação que foi tirada da BINC.org.br. Ela diz o seguinte: no panorama global, os investimentos mundiais em TI aumentaram em torno de 8% em 2024. Atingiu a 5,1 trilhões, com a IoT desempenhando papel crucial neste crescimento. Isso a nível global. O cenário brasileiro, já no Brasil, segundo a pesquisa da CIO Report, ela revelou que 98% dos CEOs, que são os diretores de informática, eles estão envolvidos em iniciativas de IoT, que é a sigla para a Internet das Coisas. As principais áreas que se aplicam incluem, vamos lá conhecer as áreas. Eu tenho segurança no local de trabalho, onde 73% utilizam sensores inteligentes e dispositivos de monitoramento. Eu tenho um monitoramento remoto de sistemas essenciais, ou seja, 44% das empresas adotaram esta prática. Nós temos o que chamamos de manutenção preditiva, em torno de 39% implementaram soluções para antecipar as falhas. Nós temos em torno de 37% para rastreamento de ativos, ou seja, o monitoramento de veículos, máquinas e bens em tempo real. E espaços inteligentes, 36% investiram em tecnologias para otimizar ambientes de trabalho. Então, esse é o nosso cenário dos investimentos que estão ocorrendo e, claro, não vão deixar de ocorrer. Quais são as tendências futuras para a IoT? Então, vamos lá, as tendências futuras. Espera-se que a convergência entre o IoT e inteligência artificial se intensifique. Aqui eu abro um parênteses. A inteligência artificial ela chegou para ficar. Então, nós não temos que ter medo dela. Nós temos que aprender a utilizá-la como uma forma de nos auxiliar e não nos substituir, permitindo decisões mais eficientes e abrindo novas possibilidades em análise de dados e automação.
Além disso, a adoção de soluções de IoT voltadas para práticas sustentáveis, como eficiência energética e monitoramento ambiental, deve ganhar destaque. Isso é um dos problemas que nós estamos passando hoje em dia, né? Essa questão ambiental, a eficiência energética, é algo que está batendo a porta e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Exemplos práticos de como a tecnologia como a IoT, 5G e a IA estão sendo aplicadas para otimizar processos, reduzir custos e criar novos modelos de negócio. Então, a ideia é estas tecnologias justamente para nos auxiliar e, claro, otimizar nossos processos. Do material lá de vocês, ele diz o seguinte: tem para 2028 há uma previsão de 1.560 bilhões de investimento em IoT. Então, esse é um investimento que vai continuar. Aí vem aquela pergunta interessante que eu fiz na época quando eu comecei a estudar esse conceito, porque o nome coisas me deixava inquieto. O que são essas coisas? O que difere dos aparelhos conectados à internet? A palavra coisa na expressão da internet das coisas pode parecer vaga, mas é justamente essa ideia. Por que vem o nome coisa? Porque, na realidade, do inglês nós temos Internet of Things. O que é things em inglês? São equipamentos, utensílios ou outros objetos que têm um uso, um propósito particular de utilização. Então, esses equipamentos, esses utensílios, seja lá qual for o objeto, ele vai ter um propósito particular dele, e esse propósito particular ele vai precisar se ligar à internet. Então, aí que vem a internet das coisas, ou seja, as nossas coisas elas vão ter acesso à internet. Então, essas coisas que têm acesso à internet, algumas já estão no nosso dia a dia. E eu trouxe alguns exemplos. Eu quero destacar esses aqui, ó, que já é do nosso dia a dia. Isso aqui não é considerado coisa, porque isso aqui já está conectado diretamente à internet. O que nós vamos chamar de coisas aqui, dos nossos objetos? Utensílios domésticos, desde máquinas de lavar, geladeira, lâmpadas, aparelhos de ar-condicionado, equipamentos médicos, seja de home care, de casa ou de hospital, e, claro, um que já está no nosso dia a dia, que são dispositivos vestíveis, ou seja, pulseiras inteligentes, relógios inteligentes, anéis inteligentes, que vão nos auxiliar no nosso dia a dia, principalmente nessa questão do bem-estar, da saúde. Esses aparelhos aqui que eu estou destacando, eles estão no nosso dia a dia, eles são considerados coisas, para a internet das coisas. Se vocês observarem, eles não estão ligados diretamente à internet, mas eles estão ligados diretamente a outro equipamento que tem acesso à internet e fornece os dados. Então, aqui nós temos esses vestíveis que estão diretamente ligados a nós. A IoT, ou seja, a internet das coisas, ela tem alguns pilares que nós não podemos perder de vistas. Quais são os pilares da internet das coisas? O primeiro deles, a questão da conexão. Ou seja, cada objeto conectado deve se comunicar com os outros dispositivos, servidores ou usuários. O sensoriamento. Sensores embutidos nos dispositivos vão capturar dados do ambiente. Falando no caso dos objetos vestíveis, como a pulseira inteligente, muitos de nós já temos uma dessa ligada no nosso dia a dia, onde você acompanha os seus batimentos cardíacos, você acompanha a quantidade de passos que você deu no dia, a questão da oximetria, a questão da noite bem dormida ou não. Tem a questão do processamento, os dados são capturados, que podem ser analisados localmente ou ser enviados para as nuvens, para servidores trabalharem esses dados.
E tem aqui a questão da ação. Os dispositivos realizar ações automáticas, como evitar notificações ou executar comandos. Então, esses são os pilares da IoT. Eu tenho conexão, eu tenho sensoriamento, eu tenho processamento e vou ter uma ação. Claro que cada um desses itens está relacionado com um problema específico. No meu caso aqui, por exemplo, com essa pulseira inteligente que eu utilizo, eu vou estar sempre acompanhando como está o meu dia a dia e eu tomo as minhas ações, né? Porque eu estou acompanhando diretamente aqui o que está ocorrendo. Quais são os impactos da IoT? O primeiro deles, eu tenho uma eficiência operacional, ou seja, a automação e monitoramento em tempo real permite a otimização de processos industriais e logísticos. Isso aí já está no nosso dia a dia. Tem a questão do conforto e a praticidade, ou seja, nós temos assistentes virtuais, câmeras de segurança inteligente e eletrodomésticos conectados que melhoram a nossa experiência do dia a dia. Então, esse já é um dos impactos gerenciados, principalmente essa questão da segurança, que é já discutido ultimamente bastante. E tem a questão da sustentabilidade, ou seja, monitoramento de recursos naturais e controle de energia em cidades inteligentes, que ajudam na preservação do meio ambiente. Com relação à cidade inteligente, eu só quero destacar aqui um exemplo que depois vocês podem consultar na internet, a questão de uma cidade inteligente em Barcelona, na Espanha. O que tem de interessante lá? Barcelona adotou sensores de IoT para otimização da iluminação pública, coleta de lixo e transporte. Quais são os detalhes disso? Os sensores de luz ajustam automaticamente a intensidade das lâmpadas de rua. Ligeiras inteligentes sinalizam quando estão cheias, otimizando a rota dos caminhões de coleta. E rede 5G permite o monitoramento em tempo real do trânsito, ajustando semáforos para reduzir congestionamentos. Como eu gostaria de uma dessa por aqui. E tem um resultado, ou seja, a redução de 30% do consumo de energia e melhoria da mobilidade urbana. Vocês podem consultar isso aqui no Smart City World Barcelona, que é lá, Cidades Inteligentes de Barcelona, para ver essas questões que tem por lá. Um dos exemplos que eu peguei aqui. Vem a questão também aqui da convergência físico-digital. Eu estou tentando ser moderado bastante aqui na minha leitura e na minha fala, justamente por causa dos 6 segundos lá do YouTube. Então, essa convergência digital permitiu com que a IoT se conecte ao mundo físico, conecte o mundo físico ao mundo digital. Ou seja, nós temos agora uma simbiose entre os objetos físicos e os sistemas digitais. Seria mais ou menos assim se nossos objetos do nosso dia a dia ganhassem vida e pudessem se comunicar na internet. Então, é isso que a internet das coisas está possibilitando. Então, é essa simbiose justamente de equipamentos que antes não estavam conectados, agora podem se conectar. E um detalhe interessante, eu estava me lembrando na construção desse material e vendo essa questão da internet das coisas, eu me lembrando de que antigamente nós falávamos, logo no advento da internet, que nós íamos ficar online. Hoje em dia nós falamos que nós precisamos desconectar, porque nós estamos conectados 24 horas por dia.
Então, essa questão da integração é justamente isso. Ela fez com que os objetos se conectem, e nós estamos conectados também, e com isso nós vamos acompanhando essas mudanças e vamos gerando dados e mais informações para que todos possam analisar depois, se for o caso. Com relação à convergência digital, físico-digital, eu tenho que destacar aqui alguns serviços que permitem essa nossa convergência. A questão sensores de energia, as redes de comunicação, a computação de borda. Aqui na computação de borda, se vocês observarem, eu já coloquei um dispositivo que é um micro portátil, daqueles reduzidos que estão lançando agora, que nada impede também. Eu posso ter um sistema embarcado, totalmente embarcado, como eu posso também ter um dispositivo desse. Então, esses dispositivos físicos aí, à medida que estão avançando e características de inteligência artificial estão sendo inseridas, essa nossa computação de borda, ela pode precisar mais ainda de poder de processamento. Mais à frente eu vou discutir sobre esse conceito. Tem a questão da segurança, já que nós estamos gerando dados, nós precisaremos ter segurança com ele. E, claro, falar em inteligência artificial não tem como deixar de falar de machine learning, aprendizado de máquina, e deep learning, que é aprendizado profundo. Tudo isso ligado também à IoT. Então, a questão dos sensores. Eles são aqueles nossos dispositivos que são responsáveis pela captura dos dados do ambiente físico. Ele é o ponto inicial do ecossistema IoT, ou seja, ele vai coletar, transmitir e analisar dados. E uma das características que eles precisam ter, ou seja, são tecnologias de baixo consumo de energia. Vejam que essa questão da energia, o baixo consumo, sempre estará presente, com baterias longas de duração ou energias renováveis, se for o caso. Aqui eu coloquei a figura de um exemplo que é comum no nosso dia a dia, de um IoT que nós utilizamos muito, que são as pulseiras inteligentes, e os seus dois sensores principais, que é o monitoramento dos batimentos cardíacos e a oximetria sanguínea. Eu lembro na década de 90, quando eu estava estudando engenharia biomédica, um dos meus trabalhos lá no início daquele programa lá de mestrado era desenvolvimento do oxímetro. Só que os sensores de medida não eram tão pequenos como esse. Aí, hoje em dia, eu observo esses dispositivos, essa questão deles, eu acho bem interessante. Ou seja, na década de 90, já concebendo isso, e hoje em dia o que nós já temos. E esses aparelhos estão evoluindo cada vez mais. A computação de borda, que vai justamente o processamento de dados próximo à fonte de geradora, ou seja, ela faz o processamento localmente, antes de enviar para análise avançada ou armazenamento nas nuvens, propriamente dito. Aqui os nossos exemplos é o seguinte: ele processa o que está local e envia o que é necessário para as nuvens, conforme a solicitação. A comunicação no IoT refere-se à capacidade dos dispositivos que vão trocar informações entre si, e essa tecnologia diminui a latência e o consumo de banda, ou seja, a gente processa informalmente, localmente e envia. Lembrando que nessa primeira parte aqui dos slides, que eu chamei de internet das coisas, eu estou falando de uma maneira mais abrangente. Nos próximos slides eu vou detalhar os pontos chaves para a gente conhecer o que são essas tecnologias voltadas para a comunicação, o que é a computação de borda propriamente dito. Segurança IoT abrange mecanismos que protegem dispositivos, redes, dados contra acessos não autorizados. Ou seja, os dispositivos IoT frequentemente lidam com dados sensíveis ou controlam sistemas críticos, como redes de energia e dispositivos médicos. Isso aqui a gente tem muito na cultura pop, em filmes de ficção ou de fantasia,
essa questão do cyber-ataque, né? Mas isso é preocupante, é algo que tem que ser monitorado, é algo que tem que ser avaliado, tem equipes especializadas, profissionais especializados, porque apesar da cultura pop trazer isso, mas isso hoje em dia é preocupante. Então, tem áreas críticas que precisam ser bem protegidas, justamente para evitar vazamento de informações ou você derrubar um sistema crítico, como, por exemplo, um hospital. A computação nas nuvens, depois dos últimos anos para cá, ela ganhou grande força, ou seja, nós temos os serviços remotos, servidores remotos, serviços remotos, onde eu vou analisar, armazenar e processar grandes volumes de dados. Então, a nuvem permite o processamento de dados em larga escala e eu posso utilizar técnicas como machine learning, que é a aprendizagem de máquina, ou aprendizado profundo, que é o deep learning, para trabalhar essa questão dos dados. E, claro, sempre me comunicando com aquele que necessita deste resultado final. O aprendizado de máquina transforma os dados coletados em ideias acionáveis. Veja aqui que a questão é ideias acionáveis, que é o que o nosso mercado manda também, né? Redes neurais profundas, que é o Deep Learning, conseguem identificar padrões sutis e complexos nos dados IoT, que algoritmos tradicionais talvez não conseguissem detectar. Então, essa é a questão da aprendizagem profunda e do aprendizado de máquina. É justamente você descobrir padrões, você fazer análise e, claro, possibilitar melhorias. Eu vi um comentário rapidamente aqui no YouTube sobre a questão do trânsito de Nova Delhi. Eu não sei se eles vão conseguir, mas quem sabe no futuro. Quais são as áreas de aplicação da IoT? Nós podemos ver que tem várias áreas aqui, inclusive eu trouxe algumas justamente para a gente já falar. Uma delas, como eu já citei, é a questão das cidades inteligentes. Então, as cidades inteligentes, no caso lá do Barcelona, a otimização e tudo mais. Nós temos a questão da agricultura inteligente, que é um problema mundial, essa questão que a nossa população está crescendo e a quantidade de comida está sendo precisa ser gerada mais ainda. Então, aqui eu coloquei 2 sistemas inteligentes de arquitetura, de agricultura inteligente, o tradicional e a hidropônica. Essa realmente precisa de monitoramento, porque trabalha muito com essa questão de água e você não pode perder os produtos. Então, você tem que estar sempre monitorando, avaliando, etc. Tem um caso interessante aqui, dos Estados Unidos, que é do John Deere, que eles utilizam sensores de IoT e IA para otimizar a produção agrícola. Quais são os detalhes dessa agricultura inteligente lá? Sensores no solo medem umidade, temperatura e nutrientes em tempo real. A IA processa os dados e ajusta automaticamente o sistema de irrigação e aplicação de fertilizantes. Tratores autônomos utilizam rede 5G para se comunicar e trabalhar em coordenação. Qual é o resultado disso? Houve um aumento de até 20% da produtividade e redução do uso de água e insumos. Ou seja, eles conseguiram melhorar essa questão tanto da água como os insumos. Isso aí você pode encontrar, até no I3E tem lá falando sobre farmácias inteligentes, fazendas inteligentes com IoT e AI, que é do site do John Deere Precision Agriculture. Então, isso aí é uma das aplicações que nós temos de agricultura inteligente. Inclusive a indústria também, né? Essa também tem pedido bastante. Tanto a nossa local, como a fora do estado, como a mundial. Outras áreas da IoT é a questão da saúde, que já tem sido bastante trabalhada. Esta outra aqui, que eu estou sinalizando agora, foi que eu li recentemente um artigo que pesquisadores na Suécia desenvolveram nanorobôs que se comunicam e buscam
eliminar células cancerígenas, utilizando IA e essas nossas tecnologias aí. Ou seja, talvez no futuro bem próximo, nós tenhamos a medicina mais avançada nessa questão do tratamento, utilizando nanorobôs e IAs. Veja que a IoT está presente até nesse caso aqui. Um outro ponto que eu destaquei aqui, que eu coloquei, que eu não vi no material, mas eu achei interessante, eu pensei numa academia do futuro. Na academia do futuro, onde nós que estamos lá para tentar garantir a saúde, você vai ter os seus dispositivos vestíveis, que vão monitorar temperatura, batimentos cardíacos, oximetria, bioimpedância, e monitorar a tua quantidade de exercícios que você executa em uma determinada máquina. E esses dados vão ser colocados em um servidor para fazer uma análise, onde os profissionais de educação física podem determinar se realmente aquilo que foi planejado para nós está surtindo efeito. E em quanto tempo nós teremos o efeito desejado? Eu estava pensando isso aqui, nessa situação do IoT, em uma rede de academia aí, que eu achava que a IA não ia substituir, realmente não vai substituir os profissionais. Ela vai ajudar os profissionais a fazer com que a gente tenha um plano de trabalho bem melhor, baseado naquilo que ele está medindo de nós. Aí que entra a questão da IoT, ou seja, nós vamos ter sensores menores, vestíveis, sem nos interferir, que nos permitam avaliar como é que está o nosso desempenho. A questão médica, isso está sempre constantemente sendo avaliado, etc. A única detalhe que eu critico na questão de saúde, médica principalmente, é com alguns relógios inteligentes que dizem que vão aferir a nossa pressão sanguínea. Isso aí eles usam um algoritmo de aproximação e não é seguro. Isso aí tem que ser um aparelho próprio mesmo, ou seja, lá no hospital. No nosso caso, em casa, um aparelho de bancada, mas relógio não tem condições. Agora, oximetria, temperatura, batimentos cardíacos, bioimpedância, essas aí já tem uma certa condição, sim, de avaliar. Quais são os desafios da IoT? O primeiro deles é a questão da segurança. Ou seja, a gente precisa garantir que os dados transmitidos e armazenados estejam protegidos contra ataques cibernéticos. Outro ponto, a privacidade. Ou seja, nós precisamos garantir que aqueles dados que estão sendo coletados,